Bom dia, amigos do Facebook da Expo Recife. Bom dia a todos. Bom dia para aqueles que vão assistir pelo canal do YouTube. Bom dia para aqueles que estão assistindo pelos canais do WhatsApp. Bom dia a todos. Vamos começar esse dia com mais uma mensagem transcendental de Krishna para iluminar os nossos tortuosos caminhos nesse mundo material. Esse mundo material é uma estrada muito perigosa. Existem muitos assaltantes que querem roubar a nossa força espiritual. Então vamos ter muito cuidado e sempre andar bastante protegido com a proteção de Krishna. Krishna protege de muitas vezes, de muitas maneiras, e uma delas é através das suas instruções no Bhagavad Gita. Então hoje Krishna está falando sobre o conhecimento transcendental, capítulo 4. E esse conhecimento transcendental, ele nos capacita a alcançar a mais elevada perfeição na vida, que é estarmos ocupados no serviço devocional a Krishna. Agora, não é um caminho muito fácil, porque a gente tem que livrar-se de todos os apegos. Enquanto a gente tiver apego, vamos ainda permanecer presos a esse mundo e não vamos dedicar o nosso coração a Krishna. Também temos que perder todo o medo e nos tornar uma pessoa pacífica. A menos que a gente tenha fé em Krishna e ocupado no serviço a Krishna, não é possível perder o medo e muito menos perder a irritação, a ira, porque é característica desse mundo material. Então, quando a gente alcança esse estágio, então a gente está em pleno conhecimento e presta serviço amoroso a Krishna. E muitas pessoas já alcançaram isso no passado. Krishna explica que muitas pessoas praticando a consciência de Krishna alcançaram o estágio mais elevado. É perfeitamente possível. Então vamos ler o verso 10. Vitaraga baya kroda mama maya mam upashrita bahavo gyanata pasam putamadbhava agataha. Estando livres do apego, do medo e da ira, plenamente absortos em mim, e refugiando-se em mim, muitíssimas pessoas no passado se purificaram por meio do conhecimento a meu respeito, a respeito de mim. E dessa forma, todas obtiveram transcendental amor por mim. Então, esse é o conhecimento transcendental, que ele não é só um conhecimento acadêmico, mas a pessoa tem que ter uma prática de livrar-se do medo, da ira, dos apegos. Significado: como se descreve acima, é dificílimo uma pessoa muito afetada pela matéria compreender a natureza pessoal da Suprema Personalidade de Deus. De modo geral, as pessoas estão apegadas à concepção da vida corpórea, vivem tão absortas no materialismo que lhes é quase impossível compreender como o Supremo pode ser uma pessoa. Tais materialistas nem mesmo podem imaginar que existe um corpo transcendental, imperecível, pleno de conhecimento, eternamente bem-aventurado. Então, as pessoas, assim, na concepção de que eu sou o corpo, então elas imaginam que se Deus existe, o corpo de Deus é como o nosso, é um corpo ignorante, mas Deus tem seu corpo totalmente espiritual. Então quem é muito apegado à matéria não pode conceber nada fora do âmbito da sua experiência do corpo material. No conceito materialista, o corpo é perecível, cheio de ignorância e completamente miserável. Portanto, as pessoas, em geral, têm em mente essa mesma ideia corpórea quando ouvem a respeito da forma pessoal do Senhor.
Para esses homens materialistas, a forma da gigantesca manifestação material é suprema. Por conseguinte, consideram o Senhor como impessoal. E, porque estão muito absortos na vida materialista, a ideia de conservar a personalidade após libertarem-se da matéria os deixa assustados. Então, como as pessoas pensam que todo o seu sofrimento vem do corpo, então quando elas se livrarem da concepção material, vão se livrar desse corpo, então eles não vão ter corpo nenhum. Então, se lhes fala que existe um corpo espiritual, ele vai, assim, não vai aceitar, porque a ideia de corpo deles é uma ideia de causar cativeiro e sofrimento. Quando são informados, em geral, comparam as entidades vivas às bolhas do oceano, que se fundem na grande massa de água. Essa é a perfeição mais elevada da existência espiritual, que pode ser alcançada por alguém que não cultiva personalidade individual. Essa fase de vida é algo terrível, desprovida do conhecimento perfeito acerca da existência espiritual. Ademais, há muitas pessoas que não podem, de modo algum, compreender a existência espiritual, atrapalhando-se com todas as teorias e com as contradições encontradas nos vários tipos de especulação filosófica. Elas ficam aborrecidas e zangadas e concluem tolamente que não existe uma causa suprema e que, em última análise, tudo é vazio. Essas pessoas estão numa condição de vida enferma. Algumas dessas pessoas estão muito apegadas materialmente e, por isso, não dão atenção à vida espiritual. Outras querem fundir-se na causa espiritual suprema. E há aqueles que não acreditam em nada e, destituídos, desiludidos, mostram-se aversos a toda sorte de especulação espiritual, a toda forte de especulação espiritual. Esta última classe de indivíduos busca refúgio em alguma espécie de intoxicação e suas alucinações psicóticas às vezes são aceitas como visão espiritual. Temos de livrar-nos de todas essas três etapas de consciência material. Apego à vida material, mesmo de uma apego à vida material, medo de uma identificação pessoal espiritual e a concepção do vazio que surge da frustração com a vida. Essas são as três coisas que a gente tem que se livrar, né? O apego à vida material, o medo da identificação espiritual e a concepção do vazio. Para livrar-nos dessas três etapas de conceito de vida material, deve-se abrigar-se completamente no Senhor e seguir as disciplinas e princípios reguladores encontrados na vida devocional, principalmente o princípio de cantar todos os dias, diariamente, 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna, né? Que é o princípio mais importante, né? Porque foi o Sr. Chaitanya investiu nesses santos nomes todas as potências espirituais. Para livrar-nos dessas três etapas de conceito de vida material,
devemos abrigar-nos completamente no Senhor e seguir as disciplinas e princípios reguladores encontrados na vida devocional, sendo guiados pelo mestre espiritual autêntico. Isso é importante. A gente não deve ter um caminho espiritual criado por nós mesmos, mas devemos estar sempre guiados por um devoto mais experiente, um mestre espiritual. A última fase da vida devocional chama-se Bhava, ou transcendental amor a Deus. Consta no Bhakti Rasamrita Sindhu a ciência devocional. Adoshrada tata sadhu sangota bhajanam kriya tatonarta nivriti siya tatonasta ruchitaha adashaktis tato bhavas tata prema biundanchati sadakanam ayam premnaha pradu bhavet kamaha. No começo deve-se ter um desejo preliminar da autorrealização. Então, primeiro, Shraddha, um pouco de fé. Com isso, o indivíduo se sentirá inclinado a associar-se com devotos, tatasada, né? Depois, então, ela se associa com os devotos, com pessoas espiritualmente elevadas. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual elevado e, sob sua orientação, o devoto neófito começa o processo do serviço devocional. Pela execução do serviço devocional sob a orientação do mestre espiritual, ele se livra de todo o apego material, anartha nivriti. Alcança firmeza na autorrealização e adquire gosto por ouvir ruchi, sobre a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Este gosto continua proporcionando o seu avanço e ele, então, desenvolve apego à consciência de Krishna, que, ao amadurecer, manifesta-se como Bhava, ou a fase preliminar do transcendental amor a Deus. O verdadeiro amor por Deus chama-se Prema, a mais elevada etapa da perfeição da vida espiritual, da vida. Na fase de Prema, há uma constante ocupação no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então, pelo prolongado processo de serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual autêntico, é possível alcançar a fase mais elevada, livrando-se de todo apego material, deixando de ter medo de adquirir a sua personalidade espiritual individual e eliminando a frustração que resultam em filosofia do vazio. Então, atinge-se, por fim, a morada do Senhor Supremo. Então, aqui Prabhupada descreve bem o processo gradual de avanço em consciência de Krishna, né? Tudo começa com um pouco de fé, associação com os devotos, depois aceitar o mestre espiritual e, sob a guia do mestre espiritual, prestar serviço devocional até adquirir ruchi, gosto, né? E aí depois esse gosto amadurece e se torna bhava. E a bhava, na sua estado mais elevado, é prema, amor puro por Deus. Então é seguir esse processo aí, é o caminho das pedras. Hare Krishna! Vamos encerrar nossa live por agora. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook.
não tem na telinha indicando que ninguém apareceu. Vamos ver aqui o chat, também não tem nada no chat. Então vamos encerrar por aqui. Bom dia para todos. Hare Krishna. E muita felicidades para todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia!